Ei, rapaz, boa noite aí pra vocês. Agora, com esses acontecidos aqui, tudo aqui tá acontecendo aqui, chegou a hora de contar um caosinho arrumado, rapaz. Pra quem gosta de umas histórias arrumadas, é hora de contar aquele caos arrumado. Vamos lá, né? A melanciazinha aqui, que eu já espatifei tudo. E é quase 12 horas da noite, pessoal. Uhum. Finado do meu avô era fazendeiro. Fazendeiro que tinha muitas fazendas, rapaz. O rei era estimado. O rei tinha muito dinheiro, né? O Rô comprou um sítio em Tabuleiro do Norte. O rei comprou um sítio no Tabuleiro do Norte. Aí ligou pra mim, eu tava lá no Maranhão. Meu filho, eu quero que você venha tomar de conta de um sítio aqui no Maranhão. Tomar de conta de um sítio aqui no... que foi que eu falei nesse instante? Maranhão, não? Maranhão não. Tabuleiro do Norte. Aí eu vou, quem vai é eu. Aí lá o rei criava de tudo. Criava porco, criava galinha, criava bode. Tinha umas cabeças de gado, né, logo. Aí foi arriba, foi abaixo. Arrumei um casamento com uma índia, né? Uma índia muito formosa. Uma índiazinha. Botei logo, fiz logo 2 filhos. Né? Fiz logo 2 filhos na Índia. Aí, quando foi toda a vida que eu ia dormir, eu conferi os animais. Ó, toda a vida que você for dormir, você confira os animais. Aí eu tá certo. Aí uma noite dessa eu já tava na hora quase de dormir. Aí me lembrei do que o vovô disse. Rapaz, eu vou conferir os animais. Aí fui conferir os animais, quando eu olhei. Aí veio aquele quebradeiro de mato. Aquele quebradeiro de mato, aquele quebradeiro de mato. E uma respiração pesada, sabe? Uma respiração pesada. Uma respiração pesada que dava para ver que não era de gente, né? Aí quando eu alumiei a lanterna, que eu deixava a lanterna assim num tocozinho. Quando eu alumiei a lanterna, os bichos tudo botaram as orelhas para frente e ficaram olhando, né? Ficaram olhando aquela coisa medonha. Assustado, os animais tudo assustados, né? Porco, galinha começou logo aquele sarapaté todo, né? Aí fiquei parado ali. Fiquei parado. Passei assim na faixa de uns 20 minutos. Mas só que dentro do mato, deu uma calmaria. Quando foi mais ou menos assim uns 10 minutos, começou o quebradeiro dentro do mato. O vento começou a soprar por debaixo muito frio. E lá se vai, meu cabo, aquele quebradeiro no mato. Como se não fosse só um bicho do mato, que fosse mais. Né? Aí os porcos começou a acalmar, começou aquela calmaria toda. Aí o rapaz, eu vou entrar pra dentro. Aí liguei um refletorzão que clareava logo ali o sítio todo, né? Quando foi assim, em volta de umas 12 horas da noite para 1 hora da manhã, eu escutei o uivado. Aí eu, eita peste. De repente peguei o cavalo que nós tínhamos lá, muito, muito bom. E esse uivado que tinha dado, o uivado foi tão grande que foi lá pro lado do bananeiral, sabe? Lá pro lado do bananeiral. Aí eu aqui porque, pessoal, o sítio é assim. O sítio tem umas carreiras de banana. Tem as carreiras de banana e tem a rua, né? Tem a rua da gente passar com carroção. Aí eu peguei o cavalo, eu fui aqui pela uma rua. E o bicho ia pela outra rua. Um quebradeiro medonho de banana, né? Quebrando tudo. Aí eu peguei o cavalo, chamei o cavalo nas esporas e deitei. E o cavalo, quando eu botei o cavalo pra cima, e o cavalo sem querer ir, né?
o cavalo acuado. Aí eu, rapaz, tem coisa errada. Aí eu com a lanterna aqui no bolso, rapaz. Isso aconteceu no Tabuleiro do Norte. Eu com a lanterna aqui no bolso, quando eu dei facho, menino. Ei, eu vi aquele cão preto. Eu vi aquele cãozão preto assim, de dente. Nas orelhas, zona gigante, pessoal. Que não é coisa de história, não. Que olhou assim pra mim, frecou o olho assim. O cavalo empinou. Quando o cavalo empinou, ele deu duas chulepadas. Ele viu assim, ó, com a orelha. Pegou no terreiro dos olhos do cavalo. Ele deu duas mufumbadas, assim com as orelhas. Isso foi com as orelhas no pé do rio do cavalo. O cavalo só fez virar o pescoço e dormiu. Aí eu, eita, peste, agora eu peguei no palmo lá de bosta. Aí quando eu bati a mão, o cabo da faca, o bicho já tava em cima, né? O cão preto. Quando eu bati a mão no cabo da faca, ele já tava em cima. Quando ele tá em cima, aí eu me abufelei mais, ele não tá bem. Rapaz, não é história de quem mente, não. É história verdadeira mesmo. Era na faixa de umas 12 para 1 hora da manhã. Eu comecei a jogar tabefe para esse lobisomem. Meu filho, não é coisa de você estar dizendo não, mas só que, como está acontecendo uns causinhos por aqui, eu vou contar. Eu comecei a jogar tabefe para esse lobisomem 1 hora da manhã. Quando foi 12 horas do dia, o pingo da meio o sol pingando e nós chibateados lá no meio das bananeiras. Quebra-dedo mais horrível do mundo. Aí teve uma hora lá que eu tava com um punhazinho meio pequeno, aí eu cutuquei aqui o surraco dele aqui. Quando eu cutuquei o surraco dele aqui, aí ele esmoreceu e se destransformou. E diz aí quem era que tava lá, quem era que tava lá? Quem era esse lobisomem? Diz aí quem era. Era o ex-proprietário da fazenda que o rei tinha comprado, rapaz. Para você ver, tem gente que diz que não existe lobisomem, que é uma lenda. Mas só que lobisomem, pessoal, existe. Lobisomem existe. Viu? Lobisomem existe de verdade mesmo. Porque aconteceu isso em Tabuleiro do Norte. Bem ali. E isso aí não é mentira não, viu? Eu digo porque, olha, quem está de prova? A minha ex-mulher e os meus 2 filhos. Hã? Mas bicho, é verdade. Aí depois desse dia, o que aconteceu? Depois desse dia, pai, o que foi que aconteceu? Depois desse dia, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz depois desse dia? Toda noite eu revezava. Eu dormia um oi e deixava o outro acordado. No outro dia era assim. Uma noite era de um esse e uma noite era desse. Aí eu dormia reservado. Tá entendendo? E era assim que funcionava o moído. E eu fui contar essa história aqui para vocês, pessoal. Sabe por quê? Porque aqui na minha rua aqui tá acontecendo um mistério. Aqui, ó. Do outro ladozinho aqui tá acontecendo um mistério. Fala até mais baixo, quando é 12 horas da noite, passa aqui um negócio aqui nessa rua aqui. Tô mentindo, filho? Né? É, pessoal. É verdade. 12 horas da noite. Hã? É, pastor. Aí, ó. Caiu no chão. Ali tem até a melanciazinha, ó. E é isso aí, pessoal. Deixa o joinha especial. Curte esse vídeo. Compartilha. Para nós contar uns causos arrumados. Olha aí. Chama na bota, estamos por cá. E é isso aí. Mente que dá onde é mesmo, né, pessoal?